Bom dia, bom dia! Bem-vindos a mais um Yoga de Pijama. Eu tô muito feliz que você tá aqui comigo hoje. Hoje a gente vai ter uma aula muito especial. Eu vou estar compartilhando aqui com vocês uma aula que eu dei ao vivo e que, enfim, teve muita repercussão aí, muita gente me pedindo, muitas pessoas que não conseguiram vir na aula ao vivo. Então eu decidi gravar para poder compartilhar com vocês. Vocês vão reparar que eu tô sempre olhando aqui pra tela, porque como a aula é ao vivo, eu tô aqui olhando os alunos para poder corrigir. Então por isso que hoje a gente tem aqui o computador e eu vou ficar sempre dividindo aqui a minha atenção. Mas enfim, tô muito feliz que você vai fazer uma aula completa comigo sobre intuição, espero que você goste e vamos lá para nossa prática. Então, garotas, o tema da nossa aula de hoje, né, é intuição. E, gente, eu tava organizando aqui enfim, o meu cronograma aqui de tópicos, o que eu ia falar. E é tanta coisa pra falar que se eu deixar, eu vou falar a 1h15 de aula hoje, eu vou ficar só falando. Mas como eu sei que vocês querem se mexer também, eu vou tentar ser o mais sucinta possível, tá? Mas enfim, gurias, quem é novo aí nas aulas talvez não saiba muito bem sobre os chakras, então resolvi começar explicando um pouquinho sobre essa relação dos chakras, pra gente entender afinal o que a intuição e o yoga têm a ver, né? Então os chakras são... Chakra em sânscrito significa roda de luz. Os chakras são centros de energia que ficam distribuídos, né, no nosso corpo, e eles representam os diferentes aspectos do ser humano. Então representam o nosso corpo físico, o nosso corpo emocional, o nosso corpo mental e o nosso corpo energético. Então os chakras, eles são um espelho do nosso comportamento. Por isso que a gente ouve, assim, lê nos lugares, tipo, o chakra tal desequilibrado, né? Porque o comportamento, né, quando a gente tem um comportamento que enfim, que de alguma maneira tá trazendo desconforto na nossa vida, em geral é reflexo de algum desses chakras desequilibrados, né? E esses chakras, eles ficam localizados nas glândulas fundamentais do nosso corpo, e as glândulas produzem aí vários hormônios, né, que auxiliam aí no nosso equilíbrio corporal. Então, elas podem fazer parte do nosso sistema endócrino ou exócrino. E as pessoas acham, às vezes, que chakra é uma coisa muito, assim, muito paranauê, místico, muito doido. Mas, assim, no yoga, o que a gente faz? Essas glândulas, isso aí é ciência, tá, gente? Né? A Carla que é médica... Isso é ciência, as glândulas, tudo isso, gente, nada disso é uma coisa mística, é tudo científico, tá? E no yoga, a gente trabalha massageando essas glândulas, então a gente vai estar ou comprimindo ou estendendo essas glândulas, e por isso que a gente trabalha com o alinhamento dos chakras. Então, dependendo, né, da onde eles estão localizados, os asanas, que são as posturas que a gente faz, vão estar trabalhando um chakra ou outro. Então, por isso que o yoga e os chakras têm relação. Deu pra entender mais ou menos essa parte? Sei. Tô falando rápido pra não falar demais, tá? Mas, enfim. Deu pra entender, então? Claro pra todo mundo? Sim. Beleza, vamos pra próxima etapa, então. A intuição, ela está relacionada ao nosso chakra do terceiro olho, que é esse pontinho que fica aqui entre as nossas sobrancelhas. E a glândula relacionada a esse chakra é a hipófise. A hipófise é uma glândula que controla aí a função da maioria das nossas glândulas endócrinas. Então, ela também é chamada de glândula mestre, porque ela coordena aí muita coisa. E a hipófise é controlada pelo hipotálamo. Então, a hipófise, ela produz vários hormônios, tipo as nossas endorfinas, a oxitocina, os hormônios do crescimento, os hormônios da tireoide. Então, é super importante, né? E essa relação, né, da hipófise com os nossos hormônios, né, traz aí uma relação com a nossa percepção. O chakra, esse do terceiro olho, ele é ligado à nossa visão exterior e visão interior. Então o elemento dele é a luz. Então para a gente poder enxergar, né, esse mundo invisível, a gente precisa colocar uma luz, né? Precisa, enfim, clarear essas coisas que não estão clareadas, né? Então ele é relacionado ao nosso pensamento. Ele conecta aí o nosso mundo visível ao mundo invisível. E quando a gente coloca luz sobre os nossos pensamentos, quando a gente coloca luz de verdade,
a gente começa a perceber que a gente não é só luz, né? Que existe lá a nossa luz e a nossa sombra. E a gente tem que estar preparadas para ver a nossa sombra, né? Porque acordar desse entorpecimento, né, de achar que a vida é só luz, não é uma coisa fácil, né? A gente tem que estar muito preparada porque a gente vai enxergar, para enxergar as nossas partes que não são tão bonitas, que não são tão boas, né? Mas enfim, o que a intuição tem a ver com tudo isso, né? Bom, em primeiro lugar, a intuição é uma coisa que até fiz uma enquete no Instagram perguntando quem é que se sente, né? Sente dificuldade em se conectar com a sua intuição. E por que será, né, que tanta gente, pelo menos nessa enquete, muita gente respondeu que não consegue, que tem dificuldade em se conectar com a intuição? E por que será que muitas pessoas não se sentem conectadas com a intuição ou têm essa dificuldade, né? Porque a intuição, ela é relacionada à energia Yin. Quem é minha aluna aí já sabe sobre a energia Yin, que é a nossa energia feminina, né? E a energia feminina é essa energia do emocional, do afetivo, do calmo, do tranquilo, do acolhimento, do subjetivo, do introspectivo. É essa energia mais conectada à mãe natureza, mais ligada à arte, né? A esses ciclos de vida, morte e vida. E se a intuição não encontra um ambiente assim, um ambiente calmo, um ambiente tranquilo, um ambiente que, enfim, que os pensamentos estão mais claros, a intuição a gente não vai conseguir entender o que está rolando, aí o que a intuição está nos dizendo, né? Então, se esse ambiente ele tá caótico, se esse ambiente tá agitado, se esse ambiente tá inquieto, se ele tá vibrando nessa energia yang, que é a energia masculina, né, que é a energia do fazer, do acontecer, da hiperprodutividade, de, enfim, cumprir aí com obrigações, de fazer tarefas, essas atividades, assim, com um objetivo final mais claro, se a gente tá vibrando nessa energia, e não na energia feminina, a intuição não tem espaço para aparecer, porque a gente não tem tempo para intuição, né? A gente tá lá só fazer acontecer, fazer com que as coisas funcionem, né? Então não tem espaço, né? Então coisas que nos conectam com a nossa intuição são essas coisas relacionadas à energia Yin. Então, por exemplo, ouvir uma música, dançar, ler um livro, meditar, fazer yoga, fazer essas coisas assim, enfim, contemplar a natureza, parar e ficar olhando a natureza, esses momentos de pausa é que fazem com que a conexão possa se aflorar, né? E uma coisa que a gente diz muito, eu me incluo nisso, né, gente? A gente adora dizer que a gente não tem tempo pra isso, né? Não, mas eu não tenho tempo porque a minha vida é muito ocupada, eu tô sempre fazendo 1000 coisas, como é que eu vou parar pra contemplar a natureza, né? E daí eu queria trazer uma frase pra vocês que eu li e, gente, eu juro, a primeira vez que eu li essa frase me deu vontade de chorar. Que diz o seguinte, é de uma psicóloga que diz que se você não vale 1 hora do seu dia, então não há nada que eu possa fazer. E quando eu li isso, eu pensei, nossa, realmente a gente pensa que nenhuma hora do nosso dia a gente dá para estar se conectando com a gente mesmo, para estar cuidando da gente mesmo. Porque esse autocuidado, esse momento de pausa, não é uma coisa que dá para fazer uma vez por semana, uma vez por mês. É uma coisa que precisa ser feita todos os dias. Todos os dias a gente tem que ter esse tempinho, né, de pausa e de reconexão, né? Só que, enfim, com a vida que a gente leva, e principalmente aí com o celular, com essa hiperprodutividade, até com essa coisa do home office também, a gente acaba que a gente não tem um tempo de parar e contemplar as coisas, né? De fazer nada, de apenas ser e estar. A gente não tem tempo para isso. Então, é muito difícil da gente se conectar com essa voz interior, com a nossa verdade interior, se a gente não abre espaço para ela, né? E daí tem até uma parte aqui que eu quero ler para vocês, bem rapidinha. Vocês sabem, né, gente? O livro que mudou a minha vida, quem já é minha aluna sabe, eu tô sempre falando desse livro. Mulheres que Correm com os Lobos. Eu quero trazer uma partezinha aqui, que ela fala sobre isso. A mulher ingênua concorda em permanecer na ignorância.
Mulheres fáceis de serem logradas e aquelas com instintos fragilizados ainda se voltam, como as flores, para o lado em que o sol se apresenta. A mulher ingênua ou magoada pode, então, com extrema facilidade, ser seduzida com promessas de conforto, diversão e arte. Promessas de inúmeros prazeres, de uma ascensão social aos olhos da família, das colegas ou de maior segurança, amor eterno. Proibir uma mulher de usar a chave que leva à consciência é o mesmo que lhe arrancar a mulher selvagem. Seu instinto natural de curiosidade e a sua descoberta do que se esconde por baixo. A natureza jovem e ingênua começa a compreender que se existe algo de secreto, se existe algo de sombrio, se existe algo de proibido, é preciso que seja examinado. Aquelas que quiserem desenvolver a consciência perseguem tudo que fica para trás do que é facilmente observável. O gorjeio invisível, a janela suja, a porta que range, uma fresta de luz por baixo da soleira. Elas perseguem esses mistérios até que a substância da questão lhes seja revelada. Como veremos, a capacidade de suportar o que se vê é a visão vital que faz com que a mulher volte à sua natureza profunda, para ali receber sustentação em todos os pensamentos, sentimentos e atos. Porque essa é outra questão, né, gente? Além da gente precisar abrir esse espaço para olhar para nossa intuição, ter essa compreensão emocional do que a gente vê quando a gente abre esse espaço, requer muita força, né? Então a gente precisa aí de força para criar o melhor relacionamento possível com as nossas piores partes. Que a gente vai ver se a gente der um tempo, se a gente analisar, né? Se a gente se conectar com a gente mesmo, a gente vai ver que a gente não é só luz, que a gente tem luz e que a gente tem sombra, né? E as pessoas que tentam tornar invisíveis, né, os seus sentimentos mais profundos, que são também os sentimentos negativos, né, acabam se entorpecendo com essa ideia de que tudo é bom, de que tudo é bonito, né? Então esse chakra do terceiro olho, isso é muito uma característica desse chakra apagado, desse chakra em desequilíbrio, quando a gente não consegue ter esse poder de olhar essas duas partes e abraçar os dois lados, abraçar a nossa luz e abraçar a nossa sombra. Mas é isso então, garotas, essa é aí a nossa temática do dia. A gente vai estar trabalhando, então, duas coisas hoje, pensando em tudo isso que eu falei. Uma é o chakra do terceiro olho, que, como eu falei, ou a gente comprime ou a gente estende, né, essa glândula aqui, a hipófise, né, do terceiro olho. E a outra questão que a gente vai estar trabalhando é essa energia da introspecção, essa energia yin. Então, hoje vai ser uma aula mais tranquila, mais de olhar interno, mais quietinha, mais de vocês realmente se conectarem aí com a respiração de vocês, enfim, tentarem relaxar em cada postura e tentar realmente escutar o que é que vem brotando de cada uma das posturas. Certo? Vamos lá, então. Falei pra caramba, né? Mas eu avisei que hoje eu ia falar. Então vamos começar deitando lá no chão, garotas. Podem deitar aí, achar uma posição confortável pra vocês. Vão fazendo os ajustes necessários. Lembrem que mesmo que vocês estejam deitadas no chão, não tá deitada pra dormir, né? Tá deitada pra fazer yoga. Então, acha lá uma postura, cresce bem a coluna, organiza lá os seus ombros no chão. Vai começando a perceber a respiração. Inspirando e expirando bem devagar. Vai percebendo aí os movimentos que o corpo faz naturalmente com a entrada e com a saída de ar. A gente passa aí o dia inteiro, a vida inteira respirando, sem parar para olhar o que o nosso corpo faz, sem que a gente mande, né? O que naturalmente, como naturalmente ele se movimenta, o que muda, né? Se vocês estiverem bem atentas, bem acordadas, vocês vão perceber que na inspiração, naturalmente tem uma expansão, que tudo cresce, tudo se abre.
E na expiração acontece o oposto. Tudo vai se recolhendo. E numa prática de yoga, a gente tenta deixar isso ainda maior. Então a gente tenta inspirar, colocando essa intenção de realmente crescer, abrir espaço. Sente lá que as costelas ganham mais espaço, que o peito cresce. E na expiração é o caminho oposto, então a gente vai recolhendo até sugar o umbigo lá para as costas. Sempre que inspirar, tenta puxar todo o ar que vocês conseguirem, usando lá toda a capacidade pulmonar. E ao expirar, tenta esvaziar completamente os pulmões. E na prática de hoje, gurias, a gente vai tentar seguir com essa respiração bem profunda, bem longa, bem completa. E a respiração vai ser o tempo todo a nossa ferramenta de conexão com o presente. Então, fiquem atentas aí a qualquer pensamento que surja. É normal aparecerem pensamentos, mas assim como os pensamentos aparecem, eles vão embora se a gente coloca um esforço. Então, sempre que vier um pensamento, coloca um esforço consciente de se conectar com a respiração. Puxa o ar bem devagar e exala bem lentamente e vai permitindo que os pensamentos se esvaziem e vão embora. Devagarzinho, gurias, nós vamos flexionar os dois joelhos e vamos cruzar a perna direita sobre a esquerda. Gruda lá bem coxa com coxa, o mais próximo possível. Vamos abrir aqui os nossos cotovelos, nossos braços, né? O cotovelo bem alinhado com o ombro, bem 90 graus. Vamos esvaziar os nossos pulmões. E ao expirar, deixa os dois joelhos caírem para o lado esquerdo e olha lá para o lado direito. Afunda o ombro direito para o chão. Permite que os dois joelhos pesem em direção ao chão também. E vai usando sempre a expiração para deixar afundar um pouco mais. Imaginem que o chão é de areia, que a gente está lá na beira da praia. E que cada vez que vocês expiram, vocês vão cavando um buraquinho um pouco mais fundo. A areia vai abraçando um pouco mais o corpo de vocês. Percebe se não tem nenhum tipo de tensão. Às vezes a gente tensiona aí a mandíbula, os ombros. Dá uma olhada, uma analisada no corpo. E vai tentando desmanchar qualquer tensão que ainda possa existir. E vamos fazer mais uma última expiração bem longa, capricha lá. E na próxima inspiração vem retornando, mantendo as pernas flexionadas. Então mantém lá, grudadinho, coxa com coxa. E aqui a gente vai montar os nossos braços lá da postura da águia, de Garudasana. Como a gente tá com a perna direita por cima, a gente vai trazer o braço esquerdo por cima e o direito, gurias, vem por baixo. Ó, eu cruzo os dois braços. Aqui eu posso deixar ou o dorso da mão em contato ou a palma da mão, dependendo da flexibilidade. O que eu quero que vocês façam? Quero que vocês elevem os cotovelos e desçam os ombros. Então, encaixa lá os ombros, gurias. Não deixa eles ficarem desalinhados. Deixa bem encaixadinho lá. E eu quero que vocês coloquem lá, independente se é o dorso da mão ou a palma da mão que está em contato, empurra um contra o outro, ativando a musculatura dos ombros.
E aqui a gente vai fazer um movimento junto com a respiração, que vai ser um pouquinho intenso, para a gente já despertar lá uma força interior para nossa prática. Então, quem achar que está muito intenso, pode só manter aqui no chão, não tem problema. Quem achar que pode avançar um pouquinho mais, vai inspirar aqui no chão e vai expirar levando os cotovelos em direção ao joelho. Encosta lá o cotovelo no joelho e vai inspirar, retornando para o chão. Então, expira subindo. Inspira descendo o mais lento possível, gurias. Não deixa lá o movimento acelerar. Faz bem devagarzinho. Isso, gurias, muito bom. Lembrem que é sempre a respiração que comanda o movimento e não o contrário. Ó, Adriana, sobe um pouquinho o teu cotovelo só para ele ficar aqui, ó, na linha do teu ombro. Tá conseguindo entender? O cotovelo na linha do ombro, ó, essa deitada aqui, ó, cotovelo na linha do ombro, não deixa ele aqui embaixo, ó, sobe o cotovelo, desce o ombro. Isso aí. Isso, gurias. Esse pega, eu avisei que ia despertar uma força interior, não avisei? Isso, gurias. Cuida para não acelerar. Conforme a gente vai repetindo, a gente tem essa tendência de acelerar. Não acelera. Reparem como é desafiante uma postura que exige força, a gente continuar lá com o controle respiratório. Mas se fosse fácil, não era yoga, né? Gurias, na próxima vez que expirar, fica lá embaixo. Desentrelaça lá as mãos. Traz de novo, ó, cotovelo na linha do ombro. E agora a gente vai trocar. Então, cruza lá a esquerda sobre a direita. Gruda lá uma coxa com a outra. Inspira no centro. E expira os dois joelhos para o lado direito e olha lá para o lado esquerdo. Vai soltando aí. Aproveita para acalmar bem a respiração. Ó, Adriana, a gente cruzou a esquerda sobre a direita e deixou os dois joelhos caírem para o lado direito e olhou para o lado esquerdo. Então, a gente olha para o lado oposto ao que as pernas estão indo. É isso. Usa sempre a expiração para soltar mais, gurias. Faz aquele autoestudo lá, se tem algum tipo de tensão no corpo. E se tiver, manda aquela sensação de relaxamento. Entrega o peso do corpo para o chão. Foca sempre na expiração. Cada vez que expirar, relaxa um pouquinho mais. Imagina que está afundando lá para o chão. Sente lá que as vértebras são todas ganhando um pouquinho mais de espaço, estão ficando mais flexíveis, estão dizendo obrigada, isso era tudo que eu precisava. As torções são tudo de bom para a saúde da nossa coluna vertebral. Mantém lá mais um pouquinho, sempre pensando em soltar. Sempre se mantendo vigilante lá com a mente. Percebe se a mente já não deu uma vagada. Traz a mente para cá. Conecta lá com a respiração. Não deixa a respiração de lado. Se mantém atenta a cada inspiração e a cada expiração. E vamos fazer uma última expiração lá, solta tudo. E inspira, volta lá no centro. E vamos fazer o outro lado. Então agora o braço direito por cima, gurias. Esquerdo cruza por baixo, dorso da mão ou palma da mão. Sobe cotovelo, desce ombro, tenta deixar cotovelo e ombro na mesma linha, empurra uma mão contra a outra, esvazia os pulmões, inspira grandão e expira, leva cotovelo em direção ao joelho. Inspira descendo, controlando, vai descendo vértebra por vértebra e expira subindo.
Isso, gurias, o mais devagar possível. Cuida para não acelerar conforme vai repetindo. Vai sentindo lá o calorzinho, a força interna de vocês começando a sair, começando a dar bom dia. Isso, sempre ritmado com a respiração. Observa, ó, como a gente tá unindo partes na expiração, porque a gente tá sugando o abdômen lá para dentro. E como a gente tá crescendo na inspiração, porque a gente tá retornando pro chão. Lembra de manter os cotovelos elevados, não vai descendo, os ombros encaixados. Cuida pro ombro não subir quando o cotovelo sobe. Isso, gurias. Não abandona o controle respiratório. Isso. Muito bem, todas bem devagarzinho, muito bem. Estrelinha para todas. Na próxima vez que expirar, gurias, fica lá embaixo, descruza as pernas. Abraça um pouquinho os joelhos, balança para um lado e para o outro. Tudo bem com todo mundo? Sim? À medida do possível? Que bom. Deu para sentir aí já essa forcinha interna? Que bom. Garotas, vamos fazer o seguinte. Vamos entrar lá em Ananda Balasana, postura do bebê feliz, porque a gente tava comprimindo, né? A gente tava fechando, unindo as nossas pernas, e agora a gente vai fazer o movimento oposto, o movimento de expansão. Então a gente vai trazer, ó, os dois joelhos flexionados em direção à axila. Então separa os joelhos e eleva lá em direção à axila. Traz, ó, a sola do pé paralela ao teto. E aqui, pode segurar ou na panturrilha, os cotovelos por fora, ó, vou virar de costas para vocês, cotovelos por fora, ou lá na sola do pé, na borda externa. Independente de onde vocês estão segurando, a gente vai primeiro inspirar, e ao expirar é que a gente puxa os joelhos lá em direção ao chão. Confere lá se os ombros estão relaxados, não tensiona os ombros. Imagina que vocês querem empurrar o chão com os ombros, então encaixa lá bem, ao mesmo tempo que vocês vão puxando os pés em direção ao chão. Mantenha uma respiração bem longa e vai tentando relaxar, vai tentando soltar, permitir que o alongamento aconteça. As posturas de abertura pélvica, quem é minha aluna já sabe, né? Que são as posturas que a gente trabalha aí, a nossa energia feminina, né? O nosso chakra da bacia. Então, é muito comum a gente sentir também uma certa dificuldade. Muitas pessoas sentem essa parte mais rígida, mais travada, né? Então, é importante que a gente use sempre a expiração para soltar um pouco mais. E vamos lembrar que esse é o nosso chakra lá da criatividade, da doçura, da arte, da tranquilidade. Então é tudo que a gente está buscando aí para essa aula de hoje, tudo que a gente, enfim, tudo que faz com que a nossa intuição ganhe espaço, né? Tá tudo muito relacionado a todas as posturas que trabalham esse chakra da bacia. Então vão permitindo lá, vão entregando, vão confiando na postura. Cada vez deixa descer um pouquinho mais. Cuida lá para não levar atenção para nenhum lugar, nem para a mandíbula, nem para os ombros. E vamos fazer mais uma expiração grande lá, puxa tudo que dá. E devagarzinho na inspiração vai aproximando os joelhos. Faz um balancinho lá para um lado e para o outro. Relaxa lá. E vamos segurar aqui atrás dos nossos joelhos e vamos fazer um balancinho para massagear um pouco as costas. Então vai lá para trás e aqui para frente. Sente lá, massageando bem. Descobre aí se tem alguma tensão no ombro, por exemplo. Eu tô descobrindo que eu tô com várias. Tudo dói quando eu faço isso.
Solta bem lá. E na próxima vez que for lá pra frente, fica lá na frente. Então, senta lá na frente. E a gente já vai entrar aqui em Gomukhasana. Então, deixa a perna esquerda por baixo e cruza a direita por cima, alinhando lá os dois joelhos. Então, joelho direito em cima do joelho esquerdo. Afasta lá os glúteos, ó, senta bem em cima dos isquios. Isso, cruzando bem, muito bem. Isso, ótimo. Cresce lá a coluna, gurias. Coloca uma leve intenção de apontar o cóccix lá pra cima, então abre um pouquinho o peito. E vamos trazer aqui de novo os nossos braços lá de Garudasana. Então a gente vai trazer, ó, o braço esquerdo por cima, o braço direito por baixo, vai cruzar. E vai elevar os ombros e vai elevar os cotovelos e descer os ombros. Mantém lá, coloca uma ação para afundar os dois joelhos em direção ao chão. Mantém a coluna toda empilhadinha. Mantém o foco lá na respiração. E a gente vai fazer mais uma inspiração grandona. Continua tudo exatamente como tá. Só que na expiração vai descendo o tronco, o braço tá igual, ó. Eu só vou descendo meu tronco lá em direção aos meus joelhos. Desce, 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 desce e relaxa lá pra baixo. E mantém os braços iguaizinhos, só o tronco que mexeu. Isso. Solta lá pra baixo, relaxa bem. A cabeça também, desce tudo. Carla, se ficar muito difícil o teu joelho, você pode estender a perna de baixo, viu? Tá tranquilo? Então tá. É isso aí, Adriana, fica lá embaixo, isso mesmo. Relaxa lá pra baixo, solta tudo. Tá doendo? É. Isso aí, a dor do bem, a dor do bem. Tenta soltar tudo, gurias, cada expiração, relaxa mais pro chão, não deixa tensão na cervical, não deixa tensão nos ombros. Coloca ainda aquela ação de afundar os dois joelhos pro chão. Isso aí, Paola, tá certinho, isso mesmo. E vamos fazer só mais uma última expiração lá, solta tudo. E na inspiração vem voltando vértebra por vértebra, as mãos continuam iguais lá. Isso, cresce lá pra cima. E expira, solta. Vamos dar uma soltadinha lá no quadril, relaxa para um lado e para o outro. Solta bem. Tudo bem aí, Adriana? Você e todo mundo, tenho certeza, né, gurias? Que todo mundo sentiu? Você não está sozinha, todas nós sentimos, Adriana. Mas isso que é legal de a gente fazer aula em grupo, porque às vezes a gente pensa, nossa, gente, mas só eu senti isso. Não, todo mundo estava sentindo, só que todo mundo estava quieto. Ninguém comentou, mas todo mundo sentiu. Vamos lá, o outro lado, gurias. Agora a direita por baixo, a esquerda por cima. Lembra de enraizar lá os isquios, então afasta os glúteos, enraiza bem, alinha o máximo possível os dois joelhos, cresce lá a coluna, faz aquela leve projeção do cóccix para cima, então abre o peito. E aqui, como estamos com a esquerda por cima, a direita vem por cima, a esquerda cruza por baixo. E a gente, ó, eleva cotovelo, desce ombro, encaixa lá os ombros, gurias, e mantém essa ação de uma mão empurrando a outra, que vocês vão sentir que os ombros lá ficam ativados. Então, não deixa lá molenga, hein? Tudo ativado. Segura aqui um pouquinho. Pensa sempre em crescer a coluna, imagina aquele fiozinho puxando vocês. E vai pensando em empurrar o chão com os dois joelhos. Afunda os dois joelhos lá pro chão.
Vamos fazer mais uma inspiração grande. Continua tudo igual, é só o tronco que vai descer na expiração. Então, desce lá em direção ao chão e relaxa lá a cabeça. Relaxa os ombros e mantém lá embaixo. Cuida para se manter atenta à respiração. Não deixa a respiração acelerar. E sente aí, gurias, essa postura, na verdade, assim, acho que a maior possibilidade de contato físico da gente com a gente mesmo. Sente aí quantas partes do corpo estão unidas. Parece que a gente deu um nozinho na gente, né? Que a gente tá fechadinha para olhar lá para dentro. Então, tenta aproveitar esse momento para realmente olhar para dentro. Lembra de continuar inspirando e usando toda a capacidade pulmonar. E expira sugando o umbigo lá para as costas. E vamos fazer mais uma última expiração, soltando tudo que tem para soltar. E na inspiração vem voltando devagarzinho, vértebra por vértebra, cresce lá. E na expiração, solta e relaxa. Aê, garotas! Balança lá um pouquinho os joelhos para um lado e para o outro, solta lá. Isso. Perceberam muita assimetria entre um lado e o outro? Tem um lado que estava muito mais fácil do que o outro? Carla sempre sente, né, Carla? Normal. Com certeza, com certeza. Tira aí, vai tirando todas as tensões, né? Vai alongando tudo. Gurias, vamos fazer o seguinte, ó. Manda os dois pés lá pra trás e vamos sentar, ó, com os glúteos aqui sobre os calcanhares. Nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um mudra. Sabem o que é um mudra? Alguém sabe o que é um mudra? Não? Luiz Almeida sabe. Isso! São os gestos que a gente faz com a mão no yoga. E o gesto que a gente vai fazer agora é o gesto que a gente chama de Kali Mudra, que simboliza a deusa Kali. Que, gente, a deusa Kali é nada mais do que a mãe natureza. Do que essa simbologia aí do feminino, do feroz, do forte. Esse poder aí enfim, de destruição, de preservação, desses ciclos de vida, morte e vida. Então, a deusa Kali é tipo tudo que a gente tá falando. É tipo a deusa da criação, da criatividade. Então, tem tudo a ver com esta aula, então por isso a gente vai fazer esse mudra hoje. Então a gente vai entrelaçar as mãos lá atrás e só o dedo indicador não vai ficar entrelaçado. Então vou chegar um pouquinho mais perto aí pra vocês verem, ó. Só o indicador que não tá. Todos os dedos estão entrelaçados e o indicador não. Barbadinha, né? Sim? Então tá. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó, gurias. Quando a gente inspirar, a gente vai abrir o peito e vai tentar afastar a mão das nossas costas. Então, como se a mão quisesse ir em direção à cabeça e a cabeça quisesse ir em direção à mão. Cresce lá, abre o peito, olha lá pra cima. Isso, gurias. Expande o coração lá pro teto. Mantenha o foco na respiração. E mantém lá as mãos ativas, hein? Empurra um indicador contra o outro. Ativa lá toda a musculatura, não deixa as mãos moles. E aqui a gente vai fazer mais uma inspiração grandona. E na expiração continua igual, só que a testa vai lá pro chão. Então a gente vai agora querer continua querendo levar as mãos em direção à cabeça, só que agora também desloca os ombros, leva o ombro lá para cima, como se o ombro quisesse ir lá pro teto.
E afunda lá o terceiro olho pro chão, gurias. Deixa pesar. Coloca uma intenção como se quisesse empurrar o chão com a testa de vocês. Como se os ombros quisessem ir pro teto e as mãos quisessem ir em direção à cabeça. Isso, e segura lá. Lembra de manter o foco na respiração. Se pergunta aí se vocês continuam presentes, se veio aí algum tipo de pensamento e vocês acabaram se apegando. Desapega dos pensamentos, deixa os pensamentos irem embora. Isso aí, Adriana, tá certinho, isso aí. E vai cada vez levando mais as mãos em direção à cabeça, os ombros em direção ao teto. Vai crescendo na postura. Mantém lá só mais um pouquinho, gurias. E vamos fazer mais uma última expiração lá. E na inspiração vem subindo, desenrolando. Abre uma última vez o peito lá pro teto. E expira, solta. Relaxa os ombros, relaxa lá a cabeça. Tudo bem com todas, meninas? Esse pegou, Isa? Com mais espaço aí entre os ombros? Que bom que funcionou. Garotas, vamos entrar lá nos nossos 4 apoios. Alinha lá, punho com ombro, joelho com quadril, pés com os joelhos. Isso. Tudo bem alinhadinho. E a gente vai fazer o Viagrasana agora, gurias, tentando, literalmente, não é só intenção, tá? Vamos tentar mesmo, encostar o joelho lá no terceiro olho, lá no ponto entre as nossas sobrancelhas. Então, a gente vai estender a perna direita lá atrás, mantém o pé no chão, esvazia os pulmões. E na inspiração, eleva o pé flexionando o joelho, ponta de pé, olha lá pra cima, como se a cabeça quisesse encostar lá no pé. Na expiração, vem arredondando, curva a coluna e tenta encostar mesmo o joelho lá no terceiro olho, coloca uma pressão lá. Na inspiração, vai subindo, olhando lá pra cima, ombro longe das orelhas. Na expiração, vai descendo, leva o joelho em direção à testa, arredonda a coluna, coloca o joelho lá no terceiro olho. E de novo, cresce lá para cima, vai movimentando vértebra por vértebra. E expira, vai arredondando. Cuida para não sobrecarregar os punhos, gurias, empurra o chão com a palma da mão, com os dedos da mão. Inspira, crescendo, leva o pé lá pra cima, abre o peito, olha lá pra cima. Expira, arredonda. Isso, Adriana, isso, agora sim, arredonda, isso. E agora o joelho lá no terceiro olho. E a última, gurias. Inspira, usa toda a capacidade pulmonar, cresce bem pontinha de pé lá. E na expiração desce. Vamos ficar aqui. Então, mantenha o joelho lá o mais próximo. Quem consegue, afunda lá na testa. Mantenha a coluna arredondada. Mantenha o foco na respiração. Segura lá só mais um pouquinho. E vamos fazer mais uma expiração. E na inspiração, volta o joelho lá pro chão. E vamos lá pro outro lado já. Então, estende lá a perna esquerda para trás. Todo mundo tirando casaco, assim que eu gosto. Vamos lá, outro lado. Empurra o chão com as duas mãos, esvazia os pulmões. E inspira a perna esquerda lá para cima, cresce, abre o peito, gurias. E expira, vai arredondando. Se puder, encosta lá o joelho no terceiro olho. Inspira, crescendo, vai mobilizando vértebra por vértebra, gurias. Vai ganhando cada vez mais espaço. E expira, arredondando. Lembra de usando aí toda a capacidade pulmonar.
Tenta realmente afundar lá o joelho na testa. Isso, gurias. Na próxima vez que expirar, mantenha um pouquinho o joelho lá na testa. Mantenha a coluna arredondada. Empurra o chão com as duas mãos. Segura lá. E vamos fazer mais uma expiração. E na inspiração, volta lá. Senta com os calcanhares, os glúteos lá nos calcanhares. Solta um pouquinho lá os punhos. Circula para um lado. Circula para o outro. Solta lá bem. Muito bem, garotas. E devagarzinho vamos trazer as duas mãos aqui para o chão de novo, nos 4 apoios. A gente vai ficar de pé, então vou fazer um flowzinho mais rapidex, só pra gente ficar de pé, tá? Então ativa a meia ponta lá atrás. Inspira no centro. Expira, sobe na postura do cachorro. Alinha bem lá a coluna, empurra o chão com as mãos e com os pés. A gente vai inspirar na prancha. E na expiração a gente vai avançar. Perna direita, perna esquerda por fora das duas mãos. A gente vai inspirar descendo o quadril, elevando os braços lá para cima. Vai expirar as duas mãos para o chão, eleva o quadril lá para cima, flexiona o joelho e inspira crescendo lá em cima, palma da mão com palma da mão. Expira, desce as mãos. Tô bem, garotas? Todas de pé, então. Vamos lá para o equilíbrio, que tá faltando equilíbrio hoje, hein? Quem tem muita dificuldade de equilíbrio, gente, pode usar aí, pode dar uma roubadinha, tá? Pode usar uma parede, alguma coisa assim. E a gente vai agora sim entrar lá em Garudasana para trabalhar realmente essa estabilidade, essa força interna. Então a gente vai primeiro começar empurrando o chão com o pé esquerdo. Afunda lá até o arco do pé esquerdo no chão. Empurra mesmo. E vem trazendo, ó, perna direita, o joelho lá para cima flexionado. Sobe lá. Vamos cruzar, vou virar de lado, tá? Vamos cruzar a perna direita sobre a esquerda, gruda coxa com coxa, o mais próximo possível. E nós vamos flexionar aqui o nosso joelho esquerdo, descendo. Mas o joelho não pode passar a linha do pé. Imagina que é descer para um banco que está lá atrás de vocês. Quem tem muita flexibilidade pode fazer mais uma voltinha aqui, ó. Passar mais uma volta. E aqui, como a gente tá com a perna direita por cima, a mão esquerda vem por cima, direita por baixo, cruza lá, vocês já sabem, hein? Empurra uma mão contra a outra, sobe cotovelo, desce ombro, Garudasana. E aqui a gente vai tentar levar o nosso dedão, qualquer um, tanto faz as duas mãos, o que ficar mais próximo, lá pro nosso terceiro olho. Afunda o dedão lá no terceiro olho, empurra o chão com o pé, cresce a coluna e segura lá. Mantenha o foco na respiração. Isso, gurias. Então aí a gente tá ativando a nossa mente, né, para tentar achar essa estabilidade, essa força, trabalhando aí muita concentração. Segura lá. Mesmo se precisar desmontar, desmonta e monta de novo. Segura só mais um pouquinho. E devagarzinho, gurias, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro desentrelaça lá as mãos. Desenrola as pernas e traz ó, o joelho lá no alto primeiro. E daí desce, ó, com glamour e cuidado. Aê! Muito bom, garotas! Muito bem, muito bem, muito bem. Solta lá as pernocas. E vamos do outro lado. Enraiza lá a perna direita.
Vem trazendo a perna esquerda lá pro alto. Sobe esse joelho. Cruza lá, gruda coxa com coxa. Senta num banquinho lá pra trás. Se for possível, cruza mais uma vez lá o pé. Traz agora braço direito por cima, esquerdo por baixo. Sobe cotovelo, desce ombro. E ó, o dedão que tá mais próximo, afunda lá no terceiro olho. E mantém lá, gurias. Ó o foco na respiração. Essa postura, gente, é aí a maior simbologia dessa necessidade de olhar interno com equilíbrio com o mundo externo, né? Porque a gente tem que a gente tá olhando aí pra dentro, a gente tá com tantas partes nossas em contato, mas ao mesmo tempo a gente tem que manter esse equilíbrio, né? A gente tem que se manter aí acordada, se manter, enfim, perceptiva em relação ao mundo externo, porque senão a gente cai, senão o equilíbrio sai. Então, uma postura muito significativa essa. Mantenha um pouquinho mais lá, gurias. Mantenha o foco na respiração. Cuida para não ir descendo os cotovelos, tenta manter eles altos. Mantém lá a pressão no terceiro olho. Devagarzinho, gurias. Bem aos pouquinhos. Desentrelaça lá os braços. Sobe lá a perna lá pro alto. E desce com controle sem desabar. Muito bem, garotas. Solta lá as pernas. Relaxa um pouquinho. E vamos lá para a pontinha do nosso tapete. Esvazia os pulmões, gurias. Inspira, leva os braços lá para cima. Expira, desce as duas mãos lá pro chão. Vai flexionando os joelhos e vai descendo, 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 descendo até que senta lá no chão e manda as duas pernocas lá pra frente. Isso. Deixa o joelho flexionado, segura aqui atrás e vai descendo lá vértebra por vértebra, controlando bem devagarzinho. Eleva as duas pernas lá pra cima, gurias. E vamos fazer aqui alguns círculos com os nossos pés. Deixa o pé bem flexo lá. Circula pra fora. Deixa os ombros bem encaixadinhos no chão. Empurra o chão com os ombros. Cresce lá a coluna. E circula os pés pra dentro. Troca lá o sentido, cola a lombar no chão, não deixa um buraco lá na lombar. E devagarzinho flexiona lá os joelhos, abraça eles. Faz um balancinho para um lado e para o outro. Massageia lá a lombar. E vem trazendo sola dos pés para o chão, vai estendendo as pernas lá, deixa as palmas das mãos viradas para cima. Pode fechar os olhos, vai acalmando lá a respiração. Vou colocar vocês no mudo agora nesse finalzinho. Vai começando a inspirar e a expirar com muita presença, com muita calma, gurias. Usa esse tempinho aí para se perguntar como que vocês estão se sentindo. Para fazer aquela autoanálise de como que foi durante a aula, se vocês conseguiram se manter presentes aqui, se a mente viajou muito, se vocês conseguiram aí usufruir desse momento de autoconexão.
E continuem aí bem deitadinhas, com a respiração o mais lenta possível, sempre conectadas com a inspiração e com a expiração. Se mantenham aqui acordadas e atentas ao que eu estou dizendo. Que eu vou trazer mais uma partezinha do livro Mulheres que Correm com os Lobos. A intuição é o tesouro da psique da mulher. Ela é como um instrumento de adivinhação, como um cristal através do qual se pode ver com uma visão interior excepcional. Ela é como uma velha sábia que está sempre com você, que lhe diz exatamente qual é o problema, que lhe diz exatamente se você deve virar à esquerda ou à direita. Usamos nossos sentidos para espremer a verdade das coisas, para extrair o alimento das ideias, para ver o que há para ser visto, para conhecer o que há para ser conhecido, para ser as guardiões do fogo criativo e para ter uma compreensão íntima dos ciclos de vida, morte e vida de toda a natureza. Assim é uma mulher iniciada. Como alimentar a intuição para que ela seja bem nutrida e responda aos nossos pedidos de que esquadrinhe as cercanias? Nós alimentamos de vida. Ela se alimenta de vida quando nós prestamos atenção a ela. De que vale uma voz sem um ouvido que a receba? Nutrimos o profundo self intuitivo ao prestar atenção a ele e ao agir de acordo com a sua orientação. Nesse sentido, ele é como os músculos do corpo. Se o músculo não for usado, acaba definhando. Portanto, é o cozimento de novas coisas, novos rumos, da dedicação à nossa arte e ao nosso trabalho que alimenta a alma selvagem permanentemente. É isso mesmo o que nutre a velha mãe selvagem e lhe dá sustento na nossa psique. Sem o fogo, nossas grandes ideias, nossos pensamentos originais, nossos anseios e desejos continuam crus e todo mundo se sente frustrado. Por outro lado, qualquer coisa que façamos que tenha fogo irá agradar a mãe selvagem e manter todas nós nutridas. Limpar os nossos pensamentos, renovar nossos valores com regularidade, eliminar da nossa psique as insignificâncias, varrê-las, purificar nossos estados de pensamento e sentimento com regularidade, acender a fogueira criativa e cozinhar ideias no ritmo sistemático e especialmente cozinhar muito para alimentar o relacionamento entre nós mesmas e a natureza selvagem. Algumas mulheres receiam que esse profundo conhecimento, por meio do instinto e da intuição, irá torná-las irresponsáveis ou desmioladas. Mas esse é um medo infundado. Vale o contrário. A falta de intuição, a falta de sensibilidade para com os ciclos ou a negação a seguir o próprio conhecimento dão origem a escolhas que acabam se revelando infelizes e até mesmo desastrosas. A intuição não é para ser consultada uma vez e depois esquecida. Ela não é descartável. Ela deve ser consultada a cada passo do caminho. Quer o trabalho da mulher seja de enfrentar um demônio interior, quer seja de contemplar alguma tarefa no mundo externo. No entanto, quando a pessoa dispõe dessa capacidade de ver e de pressentir,
é preciso fazer algo a respeito do que se viu. Possuir uma boa intuição e um poder considerável gera trabalho. Gera trabalho, a princípio, pela observação e compreensão das forças e desequilíbrios negativos, tanto de fora para dentro, quanto de dentro para fora. É verdade, não vou mentir para vocês. É mais fácil jogar fora a luz e ir dormir. É verdade que é bem difícil segurar a luz da caveira à nossa frente em algumas ocasiões, pois com ela vemos nitidamente todos os aspectos de nós mesmas e dos outros, tanto os deformados quanto os divinos, além de todas as condições intermediárias. Mesmo assim, com essa luz, chegam ao nível da consciência os milagres da profunda beleza que existe no mundo e nos seres humanos. Com essa luz penetrante, pode-se ver do outro lado da má ação um coração generoso. Pode vislumbrar um espírito delicado esmagado sobre o ódio. Pode-se entender muito em vez de apenas sentir perplexidade. Essa luz pode discriminar camadas distintas da personalidade, das intenções e das motivações dos outros. Ela pode determinar o consciente e o inconsciente em nós mesmas e nos outros. É a varinha de condão do conhecimento. É o espelho no qual se presente tudo. É a profunda natureza selvagem. Não obstante, há horas em que suas informações são dolorosas e quase insuportáveis, pois a luz aponta para o lugar onde se trama traição, onde a coragem falta àqueles que dizem o contrário. Ela denuncia a inveja oculta como gordura frita por trás de um sorriso de carinho. Ela indica os olhares que são meras máscaras para a aversão. No que diz respeito a nós mesmas, sua luz brilha com a mesma intensidade. Ela ilumina nossos tesouros, bem como as nossas fraquezas. São esses conhecimentos que são mais difíceis de encarar. É nesse ponto que sempre temos vontade de jogar fora essa maldita perspicácia nossa. É aí que, se não quisermos ignorá-la, sentimos uma força poderosa proveniente do Self dizendo: não me jogue fora. Fique comigo. Vai ser bom para você. Devagarzinho, gurias. Vamos começando a despertar o nosso corpo, movimentando os dedos dos pés e das mãos. E vamos se espreguiçando lentamente. Vão escutando aí o que o corpo está pedindo. E vão tomando o tempo de vocês para ir retornando. Tenta perceber aí se o corpo pede uma espreguiçada, se o corpo pede uma torção.